Olá, estudantes da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1 dos cursos de bacharelado do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar. Eu sou um dos responsáveis por ministrar no primeiro semestre letivo de 2020 esta disciplina. E o nosso tema de hoje são as listas lineares. Então, nós temos aí uma pauta sobre esse assunto que vai cobrir introdução, conceito de listas, suas operações fundamentais, as maneiras de representar listas lineares e depois vamos nos ater às listas lineares encadeadas e diversas das suas variações. Ao final, nós vamos falar de um questionário para que você responda, vamos indicar uma bibliografia e mais maneiras de você obter informações adicionais sobre listas lineares. Como essa pauta é extensa, essa videoaula será quebrada em várias partes. Então, no canal, você fique atento para acompanhar as diversas partes que vão formar no todo esta aula sobre listas lineares. Vamos começar então. Na lista linear por encadeamento, eu preciso usar o conceito de ponteiros ou apontadores para endereços de memória. Vamos lembrar que num computador digital típico, cada localização da memória principal responde por um endereço associado a ela. Então, quando eu vou armazenar um dado, eu preciso de um conjunto de endereços. Pode ser um endereço, dois endereços, três ou mesmo milhões ou bilhões deles. O tamanho de cada área de memória tem a ver com a arquitetura do computador, né, o formato de dados que ele vai usar. Então, de maneira bem genérica, eu posso falar, olha, cada posição de memória vai ter esse endereço associado a ela. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, se eu pegar a memória principal de um computador, aqui representada por esse vetor colocado numa posição vertical, eu vou dizer, olha, eu tenho lá numa certa posição de memória um conteúdo, aqui representado pelo numeral 123, 123, e eu tenho o endereço de memória. Aqui o endereço está representado por um número na notação hexadecimal. Então o endereço de memória seria 07F3BC. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos hexa, e sabendo que cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits, eu teria um endereço de memória de 24 bits. Quer dizer que essa memória aqui é endereçável por endereços de 24 bits. E naquele endereço lá específico está armazenado o conteúdo 123. Claro que no formato aqui decimal, tá bom. Então eu digo assim, olha, o conteúdo desta posição de memória é 123 e o endereço é esse aqui, 07F3BC. Pronto. Então, quando eu vou criar uma variável num programa, eu associo a ela um nome simbólico. E esse nome simbólico vai se referir a um conjunto de endereços que, por exemplo, naquela lá eu poderia dizer, ó, a variável x é um inteiro, contém o valor 123 e está armazenada no endereço de memória 07F3BC. Então, olhando para a figura, é como se eu dissesse, olha, a variável x é essa aqui e está armazenada naquele endereço de memória. E esse número hexa é o endereço de x. Então, uma questão que surge é, será que é possível numa outra variável, digamos y, armazenar o endereço de uma variável x? Então, eu quero que o conteúdo de uma variável y seja o endereço de outra. E a resposta é sim. Quando uma variável armazena o endereço de memória de uma outra posição, ela é chamada de variável ponteiro, ou simplesmente apontador. Então eu poderia dizer assim, olha, x tem lá dentro dela um conteúdo que é 08CAF2, que é um ponteiro
para uma certa região da memória. Essa região vai variar de acordo com o tipo de ponteiro que é x. Mas a própria x, que é uma variável, ela é uma variável do tipo ponteiro, ela está armazenada numa outra posição. Então veja que aqui em laranja eu estou dizendo, ó, a variável x está armazenada nesse local, que tem um endereço. Mas dentro dela, o conteúdo dela é o endereço de uma outra área, que começa lá na 08CAF2 e se estende pela F2, F3, F4, F5. Se estende por 4 posições. Ah, por que são por 4 posições? Isso tem a ver com o tipo de ponteiro que é a variável x. Ok. Então, esquematicamente, eu represento assim. X é um ponteiro que tem esse endereço, que, portanto, aponta para essa área de 4 endereços de memória, porque é de acordo com o tipo que x representa, e essa área está sendo apontada. Então, eu digo, ó, x é um ponteiro para esta área de memória. E de uma maneira mais sucinta ainda, imaginando que naquela área esteja armazenado o número 123, ao invés de desenhar as 4 posições, eu desenho simplesmente assim, x aponta para uma área que armazena o número decimal 123. Pronto. Então, se eu faço isso, eu posso dizer assim, eu posso pensar numa estrutura em que eu tenha uma variável x, que é um ponteiro, que vai apontar para uma primeira célula da lista. Essa célula vai ter lá, como nós vimos, sempre um dado. Vamos pensar numa chave, 48. Vai ter os seus dados e eu posso ter na própria célula um ponteiro para a próxima célula. Lembre-se que esse ponteiro vai guardar o endereço de onde está a segunda célula. Claro que no desenho aparece que essas células são contíguas, estão uma ao lado da outra na memória, mas isso é só uma ilusão. Na verdade, o 48 vai apontar para o endereço de memória onde está a célula que contém a chave 6, que pode estar num endereço totalmente diferente, distante de onde está armazenada a célula cuja chave é 48. E assim sucessivamente. A segunda célula aponta para o endereço de onde está a terceira célula com a chave 32, que aponta para onde está a célula cuja chave é 54 e que não aponta para ninguém, porque esse símbolo aqui é o nil, o símbolo para dizer que eu não tenho nenhuma próxima célula. É um ponteiro especial que me indica isso. Na verdade, como nós já sabemos, cada célula não tem só a chave e o ponteiro. Na verdade, a célula tem uma chave, um conjunto de dados heterogêneos, por isso que a célula é normalmente um tipo registro, e mais uma dos seus campos, dos seus atributos é o ponteiro para o próximo, a próxima célula, né? Então, isso é só uma simplificação. Então, agora eu vou exatamente passar a entender como é que eu crio listas representadas utilizando o conceito de ponteiros. Então, eu vou dizer assim, olha, se eu tomar uma lista linear L, que nós já sabemos que tem uma sequência de células, x1, x2, né? Um número natural, não zero. Claro que eu também posso ter uma célula vazia. Ela é representada por uma sequência de células em que uma delas, na representação por encadeamento, aponta para a sua sucessora. Esquematicamente, nós desenhamos assim. Então, eu tenho um apontador especial chamado null ou nil, em C ele é chamado null, para simplesmente dizer, olha, aquela célula não possui sucessora. Ela é exatamente a última célula da lista linear. E quando a própria lista estiver vazia, o seu ponteiro de início, o seu ponteiro para a primeira célula, vai ter o conteúdo nulo. Então, eu preciso agora, para poder criar essa estrutura, é saber como é que eu aloco dinamicamente memória, como é que eu requisito memória para novas células a serem inseridas numa lista? Como é que eu faço a alocação dinâmica da memória? Bom, para que você possa fazer a alocação dinâmica, você também tem que pensar, olha, depois eu vou precisar, quando eu não mais
necessitar dessa célula, eu também precisarei ter um mecanismo de liberar a memória quando ela, por exemplo, for removida da lista. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo, olha, a linguagem de programação que eu vou usar precisará implementar uma estrutura de dados dinâmica que me permita fazer declaração de funções, de como fazer alocação de memória, como liberar, como eu posso identificar quanto de memória há disponível para alocação num dado momento da execução daquele sistema computacional. Ele precisa ter uma maneira de como indicar que um pedido de memória, de alocação de memória, não pode ser atendido. E isso as linguagens de programação que dão suporte à alocação dinâmica fazem. Então, na linguagem C, eu tenho um conjunto de funções como malloc, que é memory alloc, calloc, que é calloc, que é contiguous alloc, alocação contígua, realloc, para realocar áreas de memória, e free, para liberar uma memória previamente alocada. Vamos rapidamente dar uma olhada, claro que você deverá ir para um manual mais detalhado da linguagem para entender como funciona. Então, em C, malloc ou memory alloc aloca um bloco contínuo de bytes da memória e te devolve o endereço desse bloco. Ou, se não tiver memória, ele te devolve null se a alocação não puder ser realizada. A função precisa de um argumento que é o número de bytes que você quer alocar e retorna um ponteiro genérico, ou seja, um ponteiro que aponta para um tipo void, um tipo nada. Você é que vai dizer depois, fazendo uma operação chamada casting, que é de conversão de tipos, para dizer para que tipo de dado você quer que aquele ponteiro que acabou de te ser fornecido pelo memory alloc seja. Então, um exemplo bem simples. Imagine que eu queira ter uma variável dinâmica que é do tipo caractere. Então, declarei aqui um pequeno programa que eu falo, ó, ponteiro é um ponteiro, o asterisco em C é o indicador de ponteiro para char, tipo caractere. Então, se eu quero um char, eu vou ter aqui 1 byte. Então, vou pensar num char típico, 1 byte. Aí eu vou lá e dou memory alloc 1. Por que 1? Porque eu quero 1 byte. Se eu quiser 50 bytes, eu colocaria aqui o tamanho 50. E aí ele vai alocar e vai colocar nesse ponteiro. Se o ponteiro retornar null, é sinal de que ele não conseguiu alocar por algum motivo, normalmente falta de memória. Então eu pergunto, se o ponteiro for diferente de null, foi sucesso. Então eu posso informar um caractere, por exemplo, digitando lá, captando do dispositivo de entrada, normalmente o teclado, um caractere, que é apontado pela variável ponteiro. Olha aqui eu não precisei colocar o endereço, o E comercial representativo de endereço, porque ela já é um ponteiro. Então eu estou entregando um ponteiro para um caractere e ele vai poder ser digitado. E simplesmente vou interromper o programa. Mas se esse ponteiro não conseguir ser alocado na memória, por exemplo, não havia memória suficiente, esse programa vai retornar exit failure, mostrando que o programa não teve sucesso na alocação. Claro que isso aqui é um exemplo bem simples, você deve ir ao manual, né, e também referências aí na internet e pegar mais exemplos de memory allocation. Se eu tiver o tamanho do objeto que eu quero alocar, eu posso fazer isso, esse cálculo de maneira automática, porque C também me dá a possibilidade de calcular o tamanho de uma estrutura. Imagine esse outro exemplo simples. Eu declarei um tipo, que é uma data que contém lá dentro 3 inteiros, dia, mês e ano. Bom, e aí eu criei uma variável ponteiro, que é um ponteiro para essa struct. Aí eu preciso alocar uma struct dessa. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o tamanho que isso aqui gasta na memória? Para que você não tenha que se preocupar com isso, você pode simplesmente chamar o operador sizeOf, tamanho de, e passar qual é a estrutura que você quer que ele calcule o tamanho. Então, eu quero que você calcule o tamanho de data.
ele vai calcular o tamanho de data, somando aqui, claro, internamente quanto que precisa cada uma dessas variáveis e mais qual é o overhead aqui de armazenamento necessário para ter essa estrutura e vai calcular. Vamos supor, tá, que seja lá 20 bytes. Aí ele vai determinar que são 20 bytes, vai alocar 20 bytes e vai colocar no ponteiro. Aí ele vai fazer a mesma indicação. Ponteiro é diferente de null, porque se for null deu erro, eu saio com falha. Se o ponteiro for diferente de null, tive sucesso, a memória está alocada, o ponteiro está apontando para essa área de memória que pode armazenar dia, mês e ano, e eu simplesmente posso usar essa área. Como eu faço isso? Com esse operador, que é o hífen e o sinal de maior. Então eu tenho aqui, ó, ponteiro, eu leio assim, ponteiro no campo apontado por dia, né, ou seja, no campo dia, mas eu digo aqui, ó, que está sendo apontado para o campo dia, eu quero colocar 26. No objeto apontado pelo ponteiro no campo mês, eu quero colocar o valor 4. E no objeto apontado pelo ponteiro no campo ano, eu quero colocar 2020. Então, estou colocando a data 26/4/2020. Claro que aqui, por ser um exemplo, né, apenas didático, eu não fiz nada com essa data, mas imagine que eu tivesse manipulado, usado e falar, olha, agora eu não preciso mais dessa struct de data. Eu simplesmente chamo free e passo qual era aquele ponteiro. Pronto. Com isso, eu termino e aí eu concluo aqui a minha alocação. Por quê? Porque eu vou mandar liberar essa memória com exit success. Pronto, eu concluí esta alocação. Pronto, vamos lá. Nós já até antecipamos o uso de free. Ele desaloca um bloco de memória que tinha sido previamente alocado por malloc ou calloc, exatamente devolvendo essa memória para o heap de memória livre, que é a memória que pode ser posteriormente alocada novamente. Então, se eu olhar em C de maneira geral, o mapeamento da memória é assim. Quando eu pego um programa em C, eu tenho os endereços de menor ordem e os endereços de maior ordem. Então, o compilador C, primeiro ele coloca nos endereços de menor ordem o código executável do seu programa. Logo acima, ele vem com os dados inicializados, que são aquelas variáveis que você declarou e já automaticamente inicializou no seu programa. Quando você declara int i igual 10, ponto e vírgula. Então, você acabou de inicializar. Os dados inicializados virão logo acima, no endereço de memória, logo acima do código executável. Depois virão os dados não inicializados. Aquelas variáveis que você declarou, mas não inicializou. A inicialização delas será feita durante a execução do programa. E ainda há o seguinte, essa área que está aqui em cinza, você tem o heap de memória, que é exatamente no momento em que você faz pedidos de alocação de memória, essa memória vai sendo alocada dos endereços baixos para o endereço alto e vai em direção aos maiores endereços. E ao contrário, existe a estrutura de pilha, que, por exemplo, é usada nos processos de recursividade. Quando você chama funções recursivas, rotinas recursivas, ela aloca do endereço mais alto para os endereços mais baixos. Então, heap e stack representam a área de memória em que você vai ter variação de uso. Aqui quando você aloca e desaloca, aqui quando você empilha e desempilha. O tamanho dessa área tem a ver com como você configurou o seu compilador, qual é o ambiente computacional no qual você está. Isso é configurável no ambiente. Mas é claro que quanto maior for essa área aqui, é sinal que você tem mais área para junto ter heap e stack. Como uma cresce para baixo, ou seja, em direção a endereços menores e outra para cima, pode acontecer de uma colisão aqui. O que é uma colisão? É aquela hora que você, por exemplo, obtém um stack overflow, quer dizer, a pilha estourou, ou você
obtém que o RIP não consegue alocar a memória, que é o caso do ponteiro lá indicar, ó, tentei alocar e eu não tenho mais memória para ser alocada. E por fim, você tem aqui as variáveis de ambiente, de linha de comando. Para que você saiba mais detalhes de como é isso no seu compilador, no seu ambiente computacional, você precisa, claro, ir lá, recorrer ao manual e ler atentamente. Normalmente os manuais têm um capítulo destinado a descrever como é o gerenciamento de memória principal para aquele compilador específico que você está usando da linguagem. No nosso caso aqui, a linguagem C. Então, um programa que usa malloc free é aquele exemplo, né? Você fez a alocação, pediu, liberou, né? E aí uma boa prática de programação é, a hora que você libera um ponteiro, ele fica com um valor indefinido. Então, o ideal é que logo depois de ter liberado o ponteiro, ou seja, liberado a posição de memória, a área de memória que ele apontava, você coloque, atribua para o ponteiro o valor null, para dizer, olha, esse ponteiro aqui não está apontando para ninguém, ele não está inicializado. Isso é uma boa prática de programação, né? Outro exemplo, é claro, eu posso alocar estruturas como, por exemplo, um vetor todo de inteiros. Então, nesse caso, eu poderia pedir qual é o tamanho do vetor, ou seja, quantas posições inteiras um usuário quer. E aí, se eu quero alocar aquela quantidade, e eu sei que o meu dado é do tipo inteiro, eu posso fazer a seguinte operação. Eu calculo o tamanho do inteiro com o operador sizeOf, multiplico pela quantidade. Cada inteiro estão 3 bytes, eu quero 100 inteiros. Então são 100 vezes 3, por exemplo, 300. Vou alocar e vou fazer aquele teste. Se o vetor estiver apontando para null, é porque teve falha. Não, do contrário, claro, eu posso usar o vetor aqui, né? Fazer leitura, por exemplo, do conteúdo, armazenar valores naquele vetor, terminei de usá-lo. Eu simplesmente dou o comando free com a variável de ponteiro vetor, por boa prática, volto a variável ponteiro para null e saio tranquilamente. Então, quando você for usar free, você deve se lembrar que ele deve ser chamado com um ponteiro que foi previamente alocado. Aplicá-lo a um ponteiro inválido poderá destruir o mecanismo de gerenciamento. Você não deve desalocar um ponteiro que você, por exemplo, ainda não alocou. Nós temos uma grande variedade delas. Essa figura se propõe, antes de nós tratarmos de cada uma, fazer um resumo a respeito dessas variedades. Então, quando eu escrevo lista linear SE, eu estou dizendo lista linear simplesmente encadeada, para dizer que uma célula aponta somente para a sua célula seguinte. Daí o termo simplesmente encadeada. Se eu tiver uma lista linear em que cada célula aponta para a sua célula sucessora e a sua célula anterior, então eu chamo isso de lista duplamente encadeada. É uma segunda variedade. Aqui eu tenho 2 ponteiros em cada célula, um para a próxima célula e outro para a célula anterior. Eu posso também criar uma lista linear circular simplesmente encadeada, em que a última célula, ao invés de não apontar para ninguém, ter um ponteiro nulo, ela simplesmente tem um ponteiro para a primeira célula, o que faz com que a lista linear simplesmente encadeada se torne um círculo, se torne circular. Eu posso fazer a mesma atividade, a mesma ideia, aplicar a mesma ideia numa lista linear circular duplamente encadeada, em que a última célula apontará para a primeira e a primeira apontará para a última, criando a circularidade. Bom, então eu tenho lista simplesmente encadeada, duplamente encadeada, circular simplesmente encadeada e circular duplamente encadeada. Bom, eu ainda posso fazer o seguinte: existe a possibilidade de adicionar uma célula especial
chamada célula descritora. Essa célula descritora, ela não é parte da lista, mas ela vai acrescentar informações sobre essa lista, como nós vamos ver adiante. Então, eu posso ter uma lista linear simplesmente encadeada com um descritor, como eu posso ter uma lista linear duplamente encadeada com um descritor, posso ter as circulares com um descritor, seja ela simples ou seja ela dupla. Então, essas siglas agora começam a ter um significado. Então, eu sei que a lista pode ser simples ou dupla, de acordo com se uma célula aponte só para a seguinte ou se ela aponta para a seguinte e para a anterior. Ela pode ser circular, se a última célula apontar para a primeira, no caso da simples, e se a última aponta para a primeira e a primeira aponta para a última, no caso da circular duplamente encadeada. E por fim, nós podemos acrescentar em cada uma delas o que nós chamamos de célula descritora. Então pronto, agora aqui você tem um painel geral a respeito das listas lineares encadeadas. Vamos estudar cada uma delas. Começando pela lista linear simplesmente encadeada, o que nós temos? Nós vamos ter um ponteiro para a primeira célula da lista e cada célula tem um ponteiro para a seguinte, até que eu atinja a última célula, que claro, não aponta para nenhuma, aponta para um ponteiro nulo. Então nessa lista, que eu vou chamar de lista linear simplesmente encadeada, eu vou ter uma estrutura que possui, claro, além dos dados, um único ponteiro que indica a célula sucessora, a célula seguinte daquela célula. Então eu vou ter lá na célula a chave, que nós já nos acostumamos que é uma chave primária, vou ter os dados, que são os dados relevantes armazenados naquela célula, e vou ter um ponteiro que aqui eu vou chamar de prox, de próximo, que vai indicar o endereço da próxima célula ou vai conter null quando não houver próximo. Então a representação gráfica nós já vimos, é essa aqui, eu indico só a chave e uma célula apontando para o próximo. Quando eu penso numa lista assim, eu começo a pensar nas suas operações fundamentais. É necessário implementar, por exemplo, criar uma lista vazia. Criar uma lista com uma única célula para um certo par de chave e dado que for fornecido para criar aquela única célula. Então, quando eu vou fazer as implementações aqui, como sempre, a minha implementação está na linguagem C, tem fins didáticos e ela não está otimizada para o desempenho computacional. Sempre aqui se valoriza a clareza do código, a legibilidade. Então pode ter alguém que, observando o código, consiga identificar otimizações que tornem esse código mais eficiente computacionalmente. Isso, de novo, não foi uma preocupação aqui. Bom, então vamos lá. Como é que eu declaro em C uma estrutura para uma lista linear? Então, uma das maneiras de fazer é isso. Então, eu estou começando aqui criando, eu vou definir duas constantes, uma que é sucesso, que vale 1, uma que é falha, que vale -1, para indicar quando qualquer função retornar um valor de sucesso ou de falha. E se a chave for uma chave inválida, porque nós sempre vamos trabalhar com chaves estritamente positivas e inteiras, eu vou falar que a chave inválida vale 0. Eu não posso ter uma chave numa célula com valor 0, então eu elegi esse valor para ser uma chave inválida, um flag de chave inválida. Então, quando eu declaro a minha célula, eu vou dizer aqui, por simplicidade, que ela tem uma chave, que é inteira, que nós já sabemos que sempre será estritamente positiva. Vou guardar só um dado como sendo um número inteiro, claro que eu poderia ter muito mais informações, e vou ter o quê? O ponteiro para a próxima célula, que é do tipo apontador célula. Então, uma célula aqui
ela terá um dos seus campos prox que aponta para uma célula. Mas o que é o apontador da célula? Aí eu estou definindo aqui um type def, que é um ponteiro para uma estrutura de célula, que é essa. Pronto, eu tenho agora um apontador para essa estrutura e, portanto, o meu campo de prox vai apontar. Claro que isso aqui indica uma declaração recursiva, no sentido de que o campo de prox aponta para um tipo de dado que é a célula na qual ele mesmo está. É assim mesmo. Então, se eu quero criar uma lista vazia, uma maneira bastante simples eu crio uma função chamada criar lista vazia, que eu vou passar um ponteiro P, que é um ponteiro para um apontador de célula. Lembra que isso aqui é um indicador que você está passando por referência, esse ponteiro P, e simplesmente, se a lista vai ser criada vazia, eu coloco que o objeto apontado por aquele ponteiro P vai receber null. E aí você se lembre que existe uma operação chamada de casting, ou conversão de tipos em C, que eu estou dizendo, olha, converta o ponteiro null, que é um ponteiro especial, para ser um apontador para uma célula. Então, ele vai ser um ponteiro que é um apontador para um apontador de célula. E aí, simplesmente, eu retorno sucesso. Quando essa função for executada em uma certa variável global que vai representar a lista, essa variável global está sendo passada por referência e vai guardar o valor null. Pronto, assim eu crio uma lista vazia. Posso também pensar que o que vai acontecer ao criar uma lista vazia? Eu teria uma variável P que é nula, ou seja, P que está com um valor desconhecido, e depois ela vai ter o valor null, que é exatamente para indicar que aquela lista é uma lista vazia. Então, e se eu desejar criar uma lista que já tenha uma célula? Uma das maneiras de fazer é assim: eu declaro a função criar lista chave, porque ela já vai começar com uma certa chave, passo um ponteiro para aquele primeiro apontador da primeira célula da lista que vai ser criada, e passo uma célula. Lembra que a célula é aquele registro lá com as informações. Nesta célula, o que eu vou ter colocado nela? Eu vou ter colocado simplesmente os dados que eu quero que sejam armazenados na primeira célula da lista. Então, eu vou colocar a chave e os dados. Como isso acontece? Simplesmente eu venho, inicializo, igual nós fizemos antes, com null o ponteiro, que vai representar o início da lista. E aqui, nós vamos ver à frente, eu simplesmente estou transferindo a responsabilidade de inserir aquela célula que eu quero na lista para uma outra função chamada insere no início, ins_início. Ela será declarada no futuro. O que essa função faz? Ela recebe uma lista e insere a célula que você fornecer como primeira célula, insere no início da lista. Como, por enquanto, a minha lista está vazia, esta operação vai inserir a única célula nela, fazendo com que ela seja a primeira célula, e vai retornar o status da operação. O status pode ser falha ou sucesso. Se essa operação der sucesso, eu vou retornar sucesso. Se ela falhar, a minha operação falha também. Alguns criadores de código C falariam o seguinte: olha, então você não precisa declarar essa variável status operação. Você pode simplesmente inicializar o ponteiro e chamar a função ins_início, p célula, o valor que ela retornar, seja sucesso ou falha, você já retorna. Com isso, você não precisa dessa variável auxiliar status operação. Sim, essa é uma variedade aqui que eu posso fazer para esse código. Então, agora eu tenho uma função que cria uma lista vazia e eu tenho uma função que cria uma lista já com uma célula inicial que eu previamente carreguei com dados e com uma chave e forneci para ser inserida na lista. Então, numa situação dessa, seria assim: olha,
A minha lista pode estar lá com null, né? Pode estar com um certo lixo de memória também, e eu vou passar lá uma chave, claro, e os dados. Logo, depois daquela operação, eu vou ter uma lista que vai ter uma única célula que vai ter sido inicializada com a chave, com os dados, e que vai ter como ponteiro de próximo o ponteiro null, porque ela é uma lista simplesmente encadeada. Quais outras operações eu gostaria de ter? Ora, outras operações seriam, por exemplo, eu quero inserir um certo par de chave e dado no início da lista. Ou quero também inserir um certo par de chave e dado no final da lista. Então eu quero inserir antes do primeiro que já está na lista ou após a última célula da lista. Vamos ver essas possibilidades. Então, começando pela início. De praxe, eu vou ter sempre assim, eu passo uma variável que é um apontador para um apontador de célula, não é? Por quê? Porque isso aqui é a passagem por referência. E passo a célula que eu quero inserir, que já foi previamente carregada. Como agora eu quero inserir no início, eu vou precisar de uma variável auxiliar para que eu crie essa célula que vai ser inserida, para que eu aloque. Então, por isso mesmo, eu declaro uma variável auxiliar chamada que. Em primeiro lugar, eu faço a alocação chamando malloc com sizeOf, o operador para calcular o tamanho de uma célula. Lembre-se que esse operador vai lá, calcula o tamanho da célula, acha a região de memória, me dá um ponteiro para ela que vai ser colocado em Q. E esse ponteiro Q vai ser do tipo apontador célula. Por quê? Porque ele é um ponteiro para uma célula. Isso aqui é a operação de casting, conversão de tipo. Bom, se esse Q for null, é sinal de que ela não conseguiu alocar a memória, retorna falha. Isso aqui vai devolver para o seu chamador o flag falha. Quem chamou tem que testar se início não retornou falha. Se retornou é porque a operação de inserção não foi feita, provavelmente porque não havia memória suficiente para isso. Suponha que houve, tinha memória suficiente, a alocação foi feita. Então agora eu preciso carregar os dados. E aí, novamente, como Q é ponteiro, então eu falo, o objeto apontado por Q no campo de chave, de dado e de prox. O que eles recebem? Como eu tenho a outra variável, que é a que traz os dados que eu vou inserir, então eu pego o célula.chave e transfiro para o meu a nova célula que está sendo criada no campo de chave, o campo de dado. Qual é o ponteiro? Que vai ser aquele para o qual eu vou apontar no campo de prox, para a célula. Lembre-se que, se eu estou sendo inserida na primeira posição, estou sendo inserido no início, aquela célula que era a primeira vai deixar de ser a primeira e passará a ser a segunda. Por isso que o campo de prox ele é inicializado com o objeto para o qual, para a célula para a qual P aponta, porque P já aponta para a célula de início atual da lista. E aí sim, novamente, essa variável Q, que é a primeira célula agora, passará a ter um ponteiro para ela, que é feito exatamente com esse comando, ou seja, o endereço de Q é transferido para o objeto apontado por P, deu tudo certo, eu retorno sucesso. Vamos ver a imagem que representa o funcionamento desse código. É assim, imagine que eu tivesse lá uma lista previamente vazia, e eu tenho uma chave 54 para ser inserida com seus dados. Depois daquele código, o que eu vou ter? Eu vou ter uma variável P apontando para a célula que foi criada, que é o Q, o Q foi alocado, inicializado, e, claro, o Q vai simplesmente estar aqui como uma variável local. Na hora que o código terminar a sua execução e der um return sucesso, essa variável local Q desaparecerá e simplesmente ficará a variável correspondente a parâmetro P e vai estar apontando para essa célula que foi criada, inserida no início, já que a minha lista estava inicialmente vazia.
Mas imagine numa outra situação. A minha lista já tinha lá uma chave e agora quer inserir uma nova chave. O que vai acontecer? Aquele código vai alocar a célula Q, colocar a sua chave 32, os seus dados, e exatamente fazer com que, por meio desse comando aqui, ó, o endereço apontado por P vai para QProx, então ela vai apontar para quem era a primeira célula, que é a 54, porque antes P estava aqui, e simplesmente depois o Q vai ser copiado em P e P passa a apontar para a nova célula que já apontava para a seguinte, ou seja, que agora se tornou a segunda célula. Para que você compreenda melhor essa situação e como aconteceu o código, é claro, o ideal é você implementar esse código e fazer uma simulação chamando exatamente o código, uma vez com a lista vazia, já tendo sido criada e com a chave 54, depois você chamando novamente o código, depois que a chave 54 já está lá, chamando com uma chave 32, e assim sucessivamente você testando várias vezes. Por exemplo, se eu já tivesse duas células na lista e chamasse com a chave 6 para a inserção no início, o que eu veria? A mesma coisa. A chave ser inserida aqui, criar uma célula, colocar a sua chave, os seus dados, pegar o ponteiro do campo de proxy e apontar para quem era a primeira célula, que era a 32, e finalmente pegar o endereço de Q e copiar em P, que é a apontadora para a primeira célula, e aí sim a lista se tornaria como essa figura está representando. Olha que a chave aqui não está sendo mantida em ordem. A inserção é sempre realizada no início da lista e não obedecendo a ordem da chave. Ok? Bom, então assim eu terminei a inserção no início. Poderia pensar agora no quê? Como inserir no final da lista. A inserção no final da lista tem alguns casos interessantes que vão ser analisados exatamente no código para que ele fique mais claro. Por exemplo, imagine que você está me entregando uma lista que está inicialmente vazia. Ora, se você está me pedindo para inserir no final de uma lista vazia, eu simplesmente posso testar que essa lista está vazia e chamar o código que eu já tenho de inserir no início, porque nesse caso, inserir no final e inserir no início é a mesma coisa. Então aqui eu não reescrevo um código para inserir no início, eu simplesmente chamo o código inserir no início e passo os mesmos parâmetros que eu recebi. Não, a lista não está inicialmente vazia, então quer dizer que ela tem uma ou mais células. Aí eu caio no else. Ah, bom, se ela tem uma ou mais células, eu vou tentar alocar primeiro a célula que eu vou inserir, usando a variável auxiliar Q, e aí novamente eu testo. Tive sucesso? Não, você obteve erro, não conseguiu alocar, então retorno falha, e aí eu simplesmente desisto, porque não foi possível fazer a inserção no final por uma falha na alocação. Não, eu tive sucesso na alocação, então eu caio nesse else. Ah, você teve sucesso na alocação? Então você pode inserir. Como eu faço isso? Copio os dados da minha célula que foi passada como parâmetro para os campos correspondentes da célula que foi criada e apontada pelo ponteiro Q. Então eu pego célula.chave e coloco no objeto apontado por Q no campo de chave, que é uma célula. Então, eu copio chave, copio dado. Bom, se a minha célula está sendo inserida no final, ela será a última. Se ela será a última, eu já posso garantir que o seu campo de prox vai conter o apontador nulo, porque ela será a última. Então, eu simplesmente atribuo para o Q no campo de prox o valor null, porque ela será a última célula da lista. Bom, agora eu preciso inseri-la no final.
Mas lembre-se que a lista é linear. Eu não tenho como chegar diretamente ao final. Eu sou obrigado a fazer o que nós chamamos de rastreamento da lista. Por isso eu declaro uma variável auxiliar R de rastreador, ou até em inglês raster, que eu vou fazer o seguinte: eu preciso passar por todas as células da lista. Eu preciso começar na primeira e passando por uma a uma até chegar à última, e aí sim inserir a próxima aqui. Como que eu faço isso? Então eu copio o ponteiro rastreador com o conteúdo daquele que é apontado pela primeira posição da lista, ou seja, com a cabeça da lista, e faço esse laço. Enquanto o R no campo de prox for diferente de null, lembre-se que a última célula da lista ela é identificada quando você tem o R no campo prox, o rastreador, igual a null, porque se você tem o campo de próximo igual a null, você chegou na última célula. Enquanto isso não ocorre, eu vou passando por o quê? Para o próximo, com o comando que é R recebe o próprio R no campo de próximo. Isso faz o meu ponteiro avançar célula a célula. Que hora que ele vai parar? Na hora que eu chegar na última célula, porque o seu campo de prox vai ser null, ele para. Bom, se eu estou na última célula, eu já sei que o R no campo de prox dela é null. Mas agora ela não será mais a última célula. Que será a última célula? Então é simplesmente eu pegar o R no campo de prox e fazer ele receber Q. Porque na hora que eu faço Q ser atribuído para R no campo de prox, o null que estava aqui desaparece e ele aponta para Q. Como o Q tem lá a nova chave, o novo dado e tem o campo de prox com null, ele passa a ser, né, a célula que está na última posição da lista, ela foi inserida no final. Com isso eu dou return sucesso, porque a operação foi realizada. O grande problema, ou a grande característica dessa operação está exatamente nesse laço aqui, que faz com que você seja obrigado a rastrear, a passar por todas as células da lista. Então, obviamente, numa lista que já tenha um grande número de elementos, vamos brincar aqui, 1 milhão de elementos, você terá que passar por esses 1 milhão de elementos. Não há como chegar diretamente à última posição. Esse laço terá que ser executado até que você chegue na posição 1 milhão, que ou seja, a última célula, para inserir a outra. Nesse código, o que mais vai consumir, né, operações, ou seja, o que vai ser o maior esforço computacional, vai ser exatamente a execução desse laço aqui, até que você chegue à última posição da lista atual. Então nós vamos imaginar aqui casos. Se eu te entregar com uma lista que inicialmente está vazia, como nós vimos, inserir no final e no início é a mesma coisa. Então eu não preciso criar o código lá. Eu simplesmente vim aqui, detectei, chamo insere início, ele vai inserir no início, esse Q é uma variável local, vai desaparecer e pronto. Se eu chamar novamente para inserir no final, agora sim. Nesse caso, faria o rastreamento de uma única posição e inseriria ao final da lista. Então, olha que o 32 aqui entrou após o 54, que já estava na lista. Se eu tiver mais elementos, se pedir para inserir a chave 6 agora, ela vai ter que rastrear, o R vai rastrear o 54, ver que ele não é o último, vai rastrear o 32, chegar ao último, porque aqui vai estar new, e aí vai inserir o Q ao final, movendo o ponteiro R no campo de prox para exatamente receber o valor Q, e a lista vai ficar assim. Se eu for continuar fazendo inserções, sempre o processo será, olha, você tem que colocar o rastreador na primeira posição, ele tem que rastrear célula a célula, chegar na última para que ele possa inserir a célula recém-criada que você quer inserir após a última célula. Como nós já dissemos, esse aqui é o esforço computacional maior, que é o rastreamento para chegar na última posição de uma lista linear simplesmente encadeada, né? E se eu pensar, então, em operações mais sofisticadas de inserção?
Por exemplo, inserir um certo par-chave dado de maneira que a lista se mantenha em ordem, seja ela crescente, se você definir, ou decrescente. Então agora a chave vai ditar a maneira, o local em que a célula com aquela chave vai ser inserida. Então eu não vou falar mais que está sendo inserida no início ou no final. A chave é que vai me dizer, olha, você deve inserir de tal maneira que as chaves que já estão na lista sejam mantidas em ordem, por exemplo, crescente ou decrescente. A operação seguinte é fazer a remoção de uma célula no início da lista. Agora eu já estou mudando a operação, já estou pensando na remoção. Bom, aqui nós apresentamos cada código. Agora nós não vamos fazer uma análise detalhada de cada código. Eu vou apenas falar de grandes características. Quando se vai inserir em ordem, realmente você terá que agora se preocupar com o seguinte: como está a chave que eu quero inserir em relação às outras chaves que já estão presentes na lista. Por exemplo, se a lista está vazia, não tem chave nenhuma, é só chamar a inserção no início. Se por acaso o ponteiro de próximo da primeira posição da lista, ou seja, da sua cabeça, é igual a null, quer dizer que a lista só tem uma chave. Ora, se ela só tem uma chave, eu posso testar. Se a célula da chave que eu quero inserir é menor que aquela chave já presente, quer dizer que eu estou inserindo no início da lista. Então eu posso diretamente chamar o código de inserção no início. Se a chave for maior ou igual, eu posso simplesmente chamar o código de inserir no final. É claro que idealmente, se for chave primária, você não vai ter o igual. Se a chave não é menor, ela teria que ser igual, impossível, porque é chave única, então ela teria que ser maior. Mas, de qualquer maneira, se acontecer uma entrada de uma chave que seja igual a uma já existente, aquela nova célula vai ser inserida após a chave já presente. Então, eu chamaria o inserir no final, e aí a chave vai ser mantida, nesse caso aqui, sempre em ordem crescente. Então, esta inserção aqui está para as chaves mantidas em ordem crescente. Se não tiver chaves primárias idênticas, é claro que se é primária não é idêntica, aí vai ser estritamente crescente. Os outros casos, não, a lista tem mais de uma célula. Bom, se ela tem mais de uma célula, eu novamente posso usar o seguinte artifício. Tendo mais de uma célula, será que a chave da célula que eu quero inserir é menor do que a primeira das chaves? Se for, eu insiro no início. Não, não é. Ah, bom, então se não é, aí sim. Agora eu volto para aquele mesmo caso. Eu vou ter que rastrear a minha lista para descobrir em que ponto que a chave que está sendo inserida tem que ser inserida. Mas antes disso, eu vou criar aquela célula, vou verificar se eu tive sucesso na alocação. Se eu não tive, eu já vou retornar falha. Se eu tive sucesso, eu vou então fazer a alocação, né? Já teria feito, colocar a chave no campo correto, colocar o dado e iniciar o meu rastreamento. Só que agora o meu ponteiro de rastreamento vai ser acompanhado de um outro ponteiro chamado S, de ponteiro de sombra. É um que ficará atrás do rastreador, é a sombra dele. O rastreador está numa célula e o S, que é a sombra, está na célula anterior. Esse laço vai procurar exatamente a posição correta de onde inserir aquela chave que eu quero. Essa posição correta vai ser identificada e aí as operações aqui de ponteiros serão realizadas para que você possa conseguir fazer a inserção corretamente, né? As ilustrações seguintes vão mostrar esse exemplo. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma lista
previamente, imagine que já tinha esses valores de chave. Eles já estão em ordem crescente. E aí eu quero inserir uma certa chave. Por exemplo, comecei, eu tenho uma lista inicialmente vazia, a chave é 70. Ponto. Insere no início, porque só vai ter essa chave aqui e eu fiz a inserção chamando a operação de insere no início. Imagine agora que eu tenho uma única chave. Aí o que a gente fez? Testou. 14 é menor que 70? Se é menor é porque esta chave vai ser inserida antes. Fiz a inserção no início e pronto. Eu tenho uma chave para ser inserida, né? E ela não é menor do que a primeira. A lista já tem 2 células ou mais, nesse caso aqui 2. Aí eu sou obrigado a fazer aquele rastreamento em que vai o R na frente. Claro que o R esteve aqui, depois ele pulou para cá e foi comparando, até ele descobrir que o valor de chave era maior que a última posição atual da lista, que é 70, e aí inseriu no final. Por que ele inseriu no final? Porque ele veio rastreando até descobrir que 86 era maior que a chave da última célula da lista. Então, nesse caso, nós temos várias situações diferentes. Uma outra situação é quando você descobre que você quer inserir uma chave que está entre 2 outras. Por exemplo, a 26 ela não vai ser inserida após a última. Simplesmente o algoritmo vai detectar que ela tem que ser inserida entre a 14 e a 70. E aí, o que vai acontecer? Uma operação que vai encadear, pegando esse ponteiro aqui, essa célula já foi criada, carregada, e vai colocar o S, que é o sombra, no seu campo de proxy, apontando para a nova célula, que é apontada por Q, e depois vai corrigir e colocar o Q no campo de próximo, apontando para onde está o R, para que ela seja encadeada entre o 14 e o 70. Por isso que eu preciso de 2 ponteiros, o rastreador e o sombra dele. Porque quando eu tiver aqui, eu não tenho como voltar na célula anterior. Eu não tenho um ponteiro na própria célula para poder apontar para a minha célula anterior, para eu poder inserir o 26 entre o 14 e o 70. Essa é a utilidade da sombra. É eu ter acesso à célula anterior para eu poder encadear a célula 26 entre a 14 e a 70. Analisando o código, você perceberá que essa operação é feita exatamente nesse laço while de encadeamento, de procura, e aqui para tratar o que está acontecendo, se você está numa célula intermediária ou se você está após a última célula. Então observem esses casos e aí você vai entender aqui como é que foi esta inserção. Posso ter também a situação similar com uma célula na frente, né? De novo, o 38 agora vai ser inserido entre 2 células no meio, né? Ou seja, entre o 26 e o 70, que tinha acabado de ser inserido, e por isso o mesmo tipo de operação vai acontecer. Eu preciso do ponteiro de sombra para ter acesso à possibilidade de inserir o 38 entre essas 2, né? No final, a lista ficaria assim, com todos os valores corretamente inseridos em suas posições e, portanto, a lista com as suas chaves em ordem estritamente crescente nesse caso. Nós queremos remover uma célula que já está na lista. Bom, então uma das primeiras maneiras de fazer essa operação é você pensar na remoção no início, ou seja, remover a célula que está na primeira posição da lista. Então, eu vou pensar aqui num apontador de célula R, rastreador, um auxiliar, e vou fazer o seguinte teste em primeiro lugar. Olha, se o apontador para a primeira célula da lista for null, quer dizer que a lista está vazia, portanto, eu não tenho como remover o primeiro elemento.
Então eu vou indicar que houve uma falha porque você me pediu para remover uma célula de uma lista que está vazia. Bom, se a lista não está vazia, há células, então eu tenho que remover a primeira. E aí a operação é a seguinte: eu coloco o rastreador apontando para o mesmo local que está apontando a cabeça da lista, ou seja, a primeira célula, o ponteiro de primeira célula. Simplesmente faço o ponteiro da primeira célula, que é P, apontar para a célula seguinte. Portanto, ele deixou de apontar para a primeira e passou a apontar para a segunda célula. Então, agora aquela primeira célula originalmente já não está mais na lista, porque o ponteiro de primeiro, de cabeça da lista, foi movido para o próximo. E aí sim, eu posso dar um free naquela variável rastreadora que eu guardei exatamente para saber qual é a primeira. Eu preciso dar o free, porque se eu não fizer isso, apesar de ter retirado do ponto de vista lógico aquela célula da lista, ela ainda estará na memória. Então esse free é que vai liberar a área de memória que era apontada por R, que guardava então o ponteiro para a primeira célula que estava na lista originalmente. Bom, feito isso, eu posso dar um return sucesso. Uma pergunta interessante é: por que eu não inicializei R aqui com null, como nós já fizemos anteriormente, indicando que isso era uma boa prática de programação? Ora, como R é uma variável local, ela será destruída no momento em que a execução de reinício terminar. Então, eu não preciso, nesse caso, fazer R receber null, porque de qualquer maneira R será uma variável destruída logo após o encerramento da execução de reinício. Então, quando eu faço isso, eu agora posso começar a pensar em outras remoções. Remover baseado na chave. Eu quero remover uma certa célula cuja chave eu forneço. Então, nesse caso, eu terei, obviamente, que encontrar primeiro se aquela célula com aquela chave que eu passei aqui toda uma célula e lá está carregada a chave, se ela existe. Então aqui, novamente, eu não vou detalhar, vocês vão dar uma estudada nesse código e perceberão os padrões que nós já usamos em códigos anteriores, como, por exemplo, testar primeiro se a lista está vazia. Se ela está vazia, não há como remover, então já retorno falha. Se ela tem células, eu preciso de um ponteiro rastreador e de um ponteiro S, que é o de sombra. E aí eu vou olhar se a lista só tem uma única célula. Isso aqui está testando se a lista só tem uma célula. Se só tem uma célula e a chave daquela célula é igual à chave que eu quero remover, então simplesmente eu posso remover no início. Por quê? Porque é a única célula que está presente na lista e ela deve ser removida. Então eu chamo reinício e já removo. Se só tem uma célula e a chave não é igual à que eu desejo remover, então simplesmente o que está acontecendo? Eu quero remover uma chave que não está na lista. Esse caso estou considerando que é uma falha. Pedir para remover uma chave que não está na lista. Então eu estou dando um return falha para dizer, olha, não tem esta chave. Do contrário, eu tenho então uma lista que tem mais de uma célula, ou seja, duas ou mais, e que eu quero remover uma certa chave. Novamente, faço um teste que é se a chave que eu quero remover corresponde à chave da primeira célula da lista. Se isso for verdade, eu venho e peço uma remoção no início. Não é verdade. Então eu vou cair no else e aí sim. Quero remover uma chave que não é a primeira da lista. A lista tem duas ou mais células, então eu tenho que encontrá-la. É o que o laço while tenta fazer. Ele vai tentar encontrar a chave que você quer remover, ou pode acontecer dele chegar ao fim sem encontrar a chave. Se ele chegar ao fim sem encontrar a chave, ele vai simplesmente cair no else aqui e falar que foi uma falha. Passou a lista inteira e não conseguiu encontrar a chave de remoção.
Se por acaso esse laço for interrompido quando ele encontrou a chave exata que você quer remover, ele vai fazer esse teste, ó, a chave é a chave que eu quero remover, sim, e aí ele vai fazer exatamente a remoção daquela chave, depois vai liberar a área de memória apontada pelo rastreador que contém a célula com aquela chave e vai retornar sucesso. E pronto, a rotina termina. Agora é claro que você vai analisar com mais detalhe, né, tentando implementar e executar para que você veja cada um desses casos que serão apresentados aqui nas figuras a seguir, né? Então, uma das situações, ó, você quer remover a chave e ela era lá a primeira da lista, então fez a remoção chamando remove no início e aí a lista vai continuar com as demais chaves. Em outra situação, você quer remover uma chave que estava exatamente lá no meio da lista. O ponteiro rastreador vai localizar aquela chave e aí o ponteiro rastreador junto com sombra serão os responsáveis por pegar o próximo do ponteiro sombra e mover para o que era o próximo do R para desencadear essa chave, portanto essa célula que será removida e depois removê-la efetivamente, fazendo com que o 26 passe a apontar para o 70 nesse caso, desaparecendo com essa chave 38, né? Como também pode acontecer de você pegar e pedir para remover o 86 e ele ser exatamente o último elemento. O rastreamento vai acontecendo até que ele descobre que a chave que você quer remover é exatamente a última. Então ele vai precisar do ponteiro S para poder pegar esse null que está aqui, copiar para cá para dizer, olha, agora essa célula passou a ser a última. E aí essa aqui vai desaparecer. Tudo isso é feito exatamente nesse trecho do while e do if, else, que tem aqui. Esse trecho é que trata todas essas situações aqui de intermediária, como essa e essa. Façam a execução para que você veja essas situações, né? Outra operação é o que? Remover no final. Então, da mesma maneira, agora eu quero sempre remover a última célula da lista. Não vou traçar maiores comentários mais, tá? Agora você já consegue analisar esse código, entender que aqui tem um rastreamento que localiza o que está acontecendo, se só tem uma célula, então é só remover no início e depois fazer o rastreamento e eliminar a última célula como operação fundamental. Bom, eu posso começar agora a pensar num monte de operações adicionais. Por exemplo, como na lista simplesmente encadeada eu não consigo saber a quantidade de células que há numa lista de maneira automática, ela não armazena isso em lugar nenhum, eu posso pensar numa operação que vai determinar quantas células estão presentes na lista. Ou eu posso pensar numa operação que eu dou duas listas e ele reúne essas duas listas, concatena na ordem, L1 seguida da L2. Por exemplo, calcular o tamanho da lista obriga necessariamente na lista linear simplesmente encadeada de você rastrear a lista inteira. Você precisa passar pela lista toda. Por que eu preciso passar pela lista toda? Porque eu preciso fazer a contagem. Então eu inicializei uma variável tamanho 0, olhei se o ponteiro para a cabeça da lista é null, quer dizer que a lista está vazia, então o tamanho é 0, eu retorno 0. Não é null, quer dizer que tem célula, então eu já inicializo ele como 1, coloco o rastreador e começo a procurar, né, um final da lista, fazendo sempre R no campo de proxy, sendo comparado com o null. E a cada passagem eu vou o quê? Adicionando 1 no tamanho até terminar e retornar tamanho, porque com esse laço aqui eu contei todas as células da lista. Então agora você vai sempre fazendo as operações, pensando em como implementar, né? Essa aí eu deixei para que
ou a estudante elabore, que seria uma concatenação de duas listas, né? Então lembre que concatenar é na ordem, você vai dar a lista P, a lista Q, e você quer gerar uma outra lista sem destruir essas listas P e Q, gerar uma lista cópia, que é a concatenação da P com a Q, ou seja, primeiro vem os elementos de P e depois os elementos seguidos Q, ok? Um exemplo seria isso aqui, ó. Eu tenho uma lista L1 que é 37, 19, 70. Então você vai preservar essa lista, vai preservar a lista 7 e 88 e depois você vai ter uma nova lista L que vai ter o 37, o 19, 70. Depois desse que era o último, vai apontar para 7, 88 e ele vai continuar como último, ou seja, é a concatenação de L1 com L2.